E aí, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje eu vou falar um pouco da Engie, uma empresa aí que eu tenho na minha carteira de investimentos e que ontem divulgou os seus resultados referente ao quarto trimestre de 2021. Mas antes de falar da Engie, deixo aí o convite para você se inscrever aqui no canal e acompanhar a minha carteira de investimentos. Carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você deixe o like, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, ontem foi o dia que a Engie anunciou seus resultados e notem que, em geral, a ação não sofreu muita modificação na cotação, levando em conta o dia de ontem e de hoje, foi o primeiro pregão aí após o anúncio dos resultados. E hoje é possível comprar uma ação da Engie por R$ 40,20. E aqui já temos os principais destaques referente a esse quarto trimestre, que foi o último do ano de 2021, começando aí com o lucro líquido, que é a última linha da DRE. No ano de 2020, o lucro líquido foi de 2,6 bilhões, nesse ano de 2021 foi de 2,3 bilhões de reais. Entretanto, ocorreu aí alguns fatos não recorrentes e a empresa, na verdade, teve um lucro líquido aí nesse ano de 2021, excluindo esses fatos não recorrentes, que é de 1,5 bilhões. O EBITDA ajustado também teve aí uma parcela de efeitos não recorrentes, mas em geral nesse ano de 2021 fecharia em 5,9 bilhões, o que significaria uma queda de cerca de 8,4%. Em geral, a Engie até que contornou bem essa situação aí, devido à crise hídrica que afetou muito as suas usinas de geração elétrica. Lembrando que hoje a maior parte das usinas da Engie são hidrelétricas. A empresa também aqui destacou mais alguns valores, como a repactuação do risco hidrológico. Teve alguns efeitos não recorrentes que eu já citei, que a Engie também enfatizou aqui, que foram principalmente os efeitos das vendas das suas termoelétricas. O resultado financeiro da Engie também foi um fator negativo devido à atualização monetária. Essa manutenção nas taxas de juros afetou aí alguns contratos de empréstimos da Engie. Bom, e sobre os principais destaques, a Engie anunciou novamente bons dividendos. Nesse ano de 2021 houve algumas boas distribuições e o total de proventos distribuídos no ano foi de cerca de 2 bilhões de reais, o equivalente a mais ou menos R$ 2,50 por ação, e isso representa 100% do lucro líquido da Engie, ou seja, em 2021 o payout foi de 100%. Em 2021 a Engie também concluiu a venda da termoelétrica Jorge Lacerda, eu já havia anunciado em alguns vídeos anteriores. Isso faz parte aí da política de descarbonização da Engie, que busca gerar energia principalmente aí de fontes renováveis. E nesse ano de 2021 também a Engie iniciou a atuar no subsetor de transmissão de energia elétrica. Hoje a empresa já é conhecida por ser uma das maiores geradoras de energia do nosso país, agora está metendo aí o pé na transmissão de energia elétrica. E aqui temos mais alguns destaques desse resultado da Engie. A receita desse quarto trimestre foi 2,7 bilhões de reais, teve aí uma variação negativa de cerca de 26,5%. O EBITDA desse quarto trimestre foi de cerca de 1 bilhão de reais, também sofreu uma queda aí de cerca de 52%. Teve o EBITDA ajustado, 2,2 bi, e o lucro líquido, que foi de 78 milhões de reais. Notem que houve essa queda aí bem gigante, de cerca de 92,4%, levando em conta o quarto trimestre de 2020, que apresentou um lucro líquido aí de mais ou menos 1 bilhão de reais. Teve esse ajuste devido a alguns efeitos, mas em geral o lucro líquido foi realmente só de 78 milhões de reais, levando em conta toda a situação que a Engie passou nesse finalzinho de ano, até que o resultado foi bem aceitável. Bom, e essa imagem aqui eu gosto de mostrar é o portfólio da Engie. A empresa atua principalmente com geração de energia, sendo que a principal fonte são as suas hidrelétricas. Hoje tem também no portfólio da Engie uma usina hidrelétrica. Já foi retirada aqui do portfólio a usina Jorge Lacerda, que agora não faz mais parte da Engie. E também tem algumas usinas complementares, que tem algumas usinas eólicas, usina solar, biomassa, PCHs, etc. A Engie também tem participação na TAG, que é essa gigante no setor de transporte de gás, tem uma linha aí bem extensa de transporte de gás em nosso país. Além disso, nesse ano de 2021, a Engie também começou a atuar em transmissão de energia elétrica
através dos seus projetos, o Gralha Azul e o Novo Estado. Ao total aí a ENGIE vai ter mais de 2.800 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica por todo o nosso país. Um fator negativo nesse resultado foi o crescimento do endividamento da ENGIE, até por conta de alguns encargos que foram até que bem altos nesse final do ano. Em 31 de dezembro de 2020, a dívida bruta da ENGIE era de cerca de 16,6 bilhões e em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta finalizou em 20 bilhões e 500 milhões de reais. Houve aí um crescimento até que bem grande dos empréstimos da ENGIE e dos encargos que foram superior às amortizações que a empresa realizou no ano de 2021. Sobre a composição da dívida, a maior parte está atrelada ao IPCA. O IPCA que até alguns meses atrás estava aí em alta e afetou bastante esse endividamento da ENGIE. Entretanto, vários contratos de concessão da ENGIE também são atrelados ao IPCA e nessa aí um corrige o outro. Sobre o cronograma de vencimento da dívida, existe aí um montante bem relevante que a ENGIE deve pagar nesse ano de 2022, mas a empresa gera caixa com muita facilidade e isso não deve ser um fator preocupante para os investidores. Já os outros anos subsequentes, os pagamentos serão um pouco menores e vai ser mais tranquilo para a ENGIE realizar essas amortizações. Por fim, temos aqui a composição da dívida líquida da ENGIE. A dívida bruta, como eu já falei, é de cerca de 20,6 bilhões, retirando aí os resultados de operações com derivativos, os depósitos vinculados a esse serviço da dívida e o caixa e o equivalente de caixa, que atualmente é de cerca de 5,1 bilhões, temos aí a dívida líquida total, 14,6 bilhões de reais. Levando em conta o EBITDA atual da ENGIE, a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 2,0, ou seja, em mais ou menos 2 anos a ENGIE gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. E isso aí nos dá segurança quanto ao endividamento da ENGIE, pois nos dá a ideia de que esse endividamento está sim bem controlado. E aqui é uma das partes que eu acho mais interessante nessas empresas do setor elétrico, e a ENGIE é uma das que nesse momento mais me chamam a atenção, que são os investimentos da empresa. Note que a ENGIE vem fazendo aqui grandes investimentos, principalmente no Novo Estado, que é um dos projetos de transmissão de energia da ENGIE. Apenas no ano de 2021 recebeu um investimento aí de cerca de 1,4 bilhões. O Gralha Azul, que é o outro projeto, recebeu um investimento aí de cerca de 840 milhões de reais. E os demais projetos, principalmente as usinas de geração de energia eólica da ENGIE, também receberam altos investimentos, como o Campo Largo 2, que teve um investimento aí nesse ano de 2021 de 445 milhões de reais. E a ENGIE também tem aí um plano de investimento bem interessante para os próximos anos. Percebam que o EBITDA ajustado da empresa desde 2018 vem crescendo bastante, é um ponto muito interessante, pois a empresa também utiliza recursos próprios para realizar esses investimentos, mas ainda hoje a maior parte dos recursos dos investimentos da ENGIE são recursos de terceiros, ou seja, a empresa se endivida para realizar novas obras e construções dentro do setor elétrico. E nesse ano de 2021, o valor investido aí foi de cerca de 3,4 bilhões e para esse ano de 2022 está previsto um investimento, por enquanto, que é de 2,4 bilhões. Lembrando que isso é apenas uma previsão, pode sim ser alterada, até porque a ENGIE hoje tem diversos projetos em desenvolvimento. Por fim, não menos importante, temos aqui a política de dividendos da ENGIE. Na verdade, isso é muito importante para os investidores e a ENGIE tem um dividendo mínimo obrigatório, de acordo com seu estatuto social, que é de 30% do seu lucro líquido. Entretanto, existe um compromisso da administração em manter um payout de 55%, ou seja, pelo menos 55% do lucro líquido da ENGIE será distribuído para os seus acionistas a título de dividendos. E nesse ano de 2021, como eu já mencionei, a ENGIE manteve aí o seu payout em 100%, e o dividendo por ação foi de R$ 2,50. Com isso, nesse ano de 2021, a ENGIE conseguiu manter aí o seu dividend yield em 6,2%, o que por si só representa aí um bom retorno sobre um investimento, mas a expectativa é que os dividendos da ENGIE aumente conforme o passar dos anos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixo o convite novamente para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar essa carteira que eu faço aqui aberta. Carteira essa que tem inclusive ações da ENGIE. Desejo a todos uma excelente semana, um forte abraço e até o próximo vídeo.